começar com o Eduardo Bolsonaro, né, que deu uma entrevista ao Metrópolis hoje. Mas ele, Calejão, ontem estava com esse papo aqui, né? Ele escreveu um ofício, mandou um ofício para a Câmara dos Deputados, para o Hugo Mota, que ele quer exercer o mandato de deputado nos Estados Unidos, tá? O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse ontem que enviou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, no qual pede autorização para exercer o mandato nos Estados Unidos. Eduardo pede que sejam criados mecanismos para assegurar o mandato à distância. É para ele. O Congresso tudo vai parar para fazer algo para ele. O Congresso a gente sabe que é frouxo, mas o Congresso não gosta muito de trabalhar. Então aí fica difícil. No ofício postado nas redes sociais do parlamentar, ele solicita que lhe seja garantido o pleno gozo. Mas você pode garantir sozinho, onanismo, meu amigo, das prerrogativas parlamentares. Ausências não são voluntárias, mas decorrentes de perseguição política, declarou. No documento, Eduardo afirma estar sendo alvo de perseguições ilegais e acusa o ministro do STF de agir fora dos limites constitucionais, impondo o regime de exceção. Embora não cite nomes, é claro que o alvo da crítica é o Moraes. Mota, porém, já afirmou que não existe mandato à distância. Quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, cumprir o papel que ele acha correto, ele sabia que era incompatível o exercício parlamentar, declarou o presidente da Câmara há 2 semanas, em entrevistas à Globo News. Ele falou ainda, citou a pandemia. O mais engraçado dele citando a pandemia, Calejão, Eduardo citou o trabalho remoto durante a pandemia da Covid-19 como justificativa para o pedido. É que o pai dele, ele, os bolsonaristas, queria que todo mundo fosse para a rua. Agora não, agora quer ficar em casa, que não tem pandemia. Agora fica em casa. Qual é de vocês? Não dá para entender. E ele ainda, nesse ofício, Calejão, ele se coloca como o parlamentar mais importante do Brasil, o que tem interlocução com os Estados Unidos, com a Europa, Oriente Médio. Ele se coloca como o mais importante. Aqui, ó, ele também citou sua atuação em diplomacia parlamentar, prática que, segundo ele, faz parte de sua função como deputado. Não, tem as regras muito claras ali do que um deputado tem que fazer. Não tem nada disso que o Eduardo está fazendo. Muito mais trair a pátria, né? Afirma que deixou o Brasil em viagem aos Estados Unidos, inicialmente em caráter privado, mas que sua permanência no país é forçada. Também destaca sua trajetória na área de relações internacionais. Vai ser embaixador, tentou, né? O pai tentou que você fosse embaixador, mas não rolou, incluindo o período em que presidiu a Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional. Se não fosse minha permanência forçada nos Estados Unidos em razão de perseguições políticas, provavelmente hoje eu seria o atual presidente dessa comissão. Aqui, ó, é aqui o ofício que ele mandou, né, em que ele diz que ele é o deputado mais importante do Congresso Nacional. Calejão, quando é que esse bando de frouxo do Congresso Nacional vai votar a ineligibilidade, a cassação, né, do Eduardo? Eles vão esperar as faltas, porque eles têm medo do Eduardo. Ninguém quer deixar digital, né, numa possível cassação do Eduardo Bolsonaro, né? O que mostra como o nosso Congresso está refém, né, da família Bolsonaro, né? O Hugo Mota disse que vai esperar as faltas, que são 1/3 da sessão extraordinária, né? Então, isso aí seria só no ano que vem. O cara continua recebendo o salário do contribuinte brasileiro para orquestrar golpe, para orquestrar um processo de guerra híbrida contra o próprio país. Isso aí tem que ser sem precedente, Beze. Isso aí não tem, assim, na história do golpismo mundial vai ser difícil achar um exemplo de um Estado que continuou por meses e meses e meses sustentando o vagabundo que o apunhalava. Puta que la rocha, hein, Beze? Tá bom pra você isso aí? Não. Agora, pois você tem razão, o Hugo Mota não vai, porque o Hugo Mota tem que se manter naquela posição, sabe, fazendo ali o equilíbrio. Que tudo bem, eu até entendo na posição que ele tá como presidente da mesa diretora, em algum nível, de alguma forma, você vai ter que fazer isso. Mas espera aí, mano. Espera aí, cara. O cara tá falando de bomba atômica.
de porta-avião no Paranoá. Aí não. Aí é papo de realmente adotar qualquer tipo de consequência mais séria. Mas não acho que vai acontecer. Acho que no limite ele vai acabar perdendo por falta mesmo. Agora, porque também não acho que o golpismo EAD que ele está pleiteando aí vai passar. Isso aí seria o maior escárnio. Aí é papo de... Bom, então serve mais para porra nenhuma a Câmara Federal. Não acho que isso vai acontecer também. Mas, ô Beze, uma vez, mano, eu acho que você me falou assim, não sei se foi o Helder, falou, cara, o cara tá indo meio que de monarque, sabe assim, o Eduardo Bolsonaro, ele tá dando all-in na parada, e ele meio que tá indo de monarque, sabe? Tipo, o cara percebe que ele já apostou demais, meio que já perdeu tudo e se fudeu, e não tem muito mais como retroceder nesse processo. Eu sinto que o Eduardo tá meio que... se ele já não tá lá, ele tá muito próximo de chegar nisso aí, porque já não tem mais como reverter, o estrago para ele já é permanente, ele já botou todas as fichas, e o que ele conseguiu até agora, Beze? O Xandão, o Magnitsky, beleza, qual a consequência prática? O cara não vai usar mais Mastercard, o cara não vai usar mais isso e aquilo, ele não pode entrar nos Estados Unidos, que ele já não tinha o plano de entrar mesmo. Então, assim, ele conseguiu alguma coisa? Conseguiu. Tem algum nível de estrago? Tem. Mas nem de longe aquilo que ele, de fato, achou que eventualmente aconteceria, que aí ele ia conseguir mudar a agulha de como a coisa está constituída para o pai dele no processo do julgamento. Não mudou, mano. Não aconteceu porra nenhuma e não vai acontecer. E o pai dele vai ser preso e a gente vai ver ele tendo ataque de pelanca e vai dar risada pra caralho da cara dele. É isso aí. O Lindenberg Farias, que está super ativo, né? Ele tem sido um dos protagonistas aí das entrevistas, dos confrontos com bolsonaristas. Ele veio falar aqui nas redes sociais, né, o que ele acha desse ofício mandado pelo Eduardo Bolsonaro. Gente, a pessoa acorda. Estou aqui em Brasília para caminhar. Olha, barulho de passarinho, um dia lindo. Só que eu descubro agora que Eduardo Bolsonaro, ontem à noite, quase de madrugada, ele entra com ofício para exercer o mandato dele na Câmara dos Deputados à distância. Ele quer ser deputado lá dos Estados Unidos. Olha, o presidente da Câmara tem que jogar esse ofício dele na lata do lixo. Cara, esse cara devia ter vergonha. Sabe quanto ele já está custando? Só dos assessores deles, pagos, com dinheiro público, 800 mil reais. Para ficar fazendo o quê? Ficar falando contra o Brasil, tramando contra o Brasil. O custo dele já é de 40 bilhões, com essas tarifas, com os prejuízos que estão trazendo aqui para o nosso país. Está ficando muito feio para a Câmara. A Câmara tem que ter coragem de caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, foragida, presa na Itália, condenada em última instância, e de dar um chega para lá naqueles que fizeram o motim, que ocuparam a mesa da Câmara. Você sabe que aquele Paulo Figueiredo, que anda com Eduardo Bananinha lá nos Estados Unidos, fez um Twitter dizendo que próxima semana, no julgamento do Bolsonaro, eles têm que ocupar a mesa com mais de 100 deputados. O triste é que a mesa da Câmara não suspendeu ninguém. Mas, pessoal, deixa para lá. Próxima semana é dia de julgamento do Bolsonaro. E aqui em Brasília, Lula continua arrebentando com seu governo. A inflação de alimentos cai, menor desemprego da história, saímos do mapa da fome, a renda do povo trabalhador cresce. E eu quero aplaudir o Lula, o ministro Lewandowski, pela operação da Polícia Federal. Por isso que eles têm medo dessa PEC da segurança. Porque a PEC da segurança dá força à PF para agir em todo o país. E nessa operação tem uma coisa forte, porque é a turma do PCC, grupos econômicos que adulteravam combustíveis, mas ligados ao mercado financeiro, a fintechs,
que aquela turma quis proteger aquele Nicolas com aquele vídeo do Pix. Agora é a força da Polícia Federal e do governo do Brasil para combater as organizações criminosas e proteger os cidadãos. O Lindenberg falando aí também do que aconteceu, né, nessa semana, na busca e apreensão aí das fintechs, do PCC, dos combustíveis, né? Mas, voltando ao caso Eduardo Bolsonaro, não é só o Bolsonaro, é a Carla Zambelli. Como a gente conversou ontem no bate-papo ali na livraria Martins Fontes, eu lembrei da Flor de Lis, né, que demorou também, só quando foi condenada foi cassada. Mas aí o Helder lembrou que é uma mulher preta, né? Aí a coisa muda. Porque aí o Eduardo Bolsonaro, além disso, tem o medo que os parlamentares têm do Bolsonaro. Porque eles são milicianos. Tá? Eles são perigosos, né? Eles não vão deixar por conta. E o caso da Carla Zambelli, realmente, para mim, eu não consigo entender, cara. Como essa mulher ainda não foi cassada, porque ela foi abandonada por todo mundo, até pelo marido, tá? Até pelo marido ela foi abandonada. Então, eu não consigo entender a frouxidão desse Congresso, dessa Câmara Federal. Mas a Casa da Zamba caiu, e caiu assim monstruosamente, viu, Bézia? A Zamba, eu não sei, porque ela foi condenada agora, acho que pela perseguição contra o Luan, né? Acho que saiu essa sentença também. 5 anos, saiu? Né? Não foi? Saiu. Eu não lembro exatamente se 5 anos era por conta da invasão do sistema do CNJ. O sistema é 10, né? É 10. 10 anos. Então, mano. Agora, a gente sabe que tudo isso pode mudar, e existem coisas que eventualmente podem incidir para reduzir a pena durante o cumprimento da pena e tal, tudo bem. Mas complicou, né, mano? A situação dela complicou legal.